Hoje, então, eu peço licença aos irmãos para nós não continuarmos a série de mensagens. Nós estamos em uma série sobre excelências de Cristo, fundamentadas nas Escrituras e também no livro As Excelências de Cristo, do Alan Wood. Mas hoje, como é uma data festiva, eu peço licença e nós iremos, então, partilhar uma reflexão a respeito desse tempo que estamos vivendo. O tema e o título do sermão é Perseverar até o fim. Nós estamos completando hoje, celebrando, mas completamos já dia 10, 4 anos de comunidade de fé. 4 anos de mosaico, 4 anos no qual o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos direcionado. E glória a Deus por isso. E nessa semana, enquanto eu pensava naquilo que eu iria ministrar, sobre alegria, enfim, o Senhor me levou a eu estudar o primeiro sermão pregado na Mosaico. E graças à tecnologia nós temos acesso ao primeiro sermão, e eu pude então relembrar o primeiro sermão que foi ministrado na Mosaico, e eu vou ministrar hoje novamente esse mesmo sermão, somente com algumas modificações, afinal se passaram 4 anos, e eu fiz alguns pontos que nós poderemos analisar e refletir a mais. Mas enquanto eu pensava a respeito da mensagem, eu fui tomado por muitas memórias. E, irmãos, quem está desde o primeiro culto aí? Levanta a mão. Olha aí, nós temos alguns. Irmãos, o primeiro culto da comunidade acontece atrás da casa do seu Horácio e dona Sandra, também conhecidos como meus pais. E eu relembro o primeiro culto como realmente algo muito esquisito. Algo que foi feito de forma muito artesanal. Era no quintal da casa dos meus pais. Nós colocamos cadeiras que ganhamos na brita. Não tinha ainda nem lona amarela. Chuva no mesmo dia. O culto teve que ser parado por conta da chuva que caía sobre os irmãos. Fomos então para a garagem. Cheiro de óleo, cheiro de carro. Um Fusca velho como fundo dessa pregação. Eu lembro a ceia, a gente cortou pedaços de pão tão grande que dava para comer com mortadela. Eu lembro de várias características desse dia e da mesma forma eu lembro daquilo que o Senhor estava fazendo. Afinal, se você não sabe da nossa história, a Mosaico não nasce de um planejamento estratégico, de um desejo humano. A Mosaico nasce de muito choro e talvez... Eu vou falar por mim, mas também dos irmãos que estavam conosco desde o início. Foi talvez um momento meu e da minha esposa onde nós tivemos a maior crise de fé. É interessante isso. Porque na maior crise de fé que nós tivemos em nossas vidas, o Senhor aponta para plantar uma igreja. Realmente, Deus, Ele tem um caminho que, para muitos de nós é um caminho muito desafiador. E para nós também foi. Para os irmãos que estavam conosco, realmente foi um tempo onde o Senhor mostrou o que Ele desejava e o Senhor, então, honrou aquilo que, de alguma forma, nós aceitamos. A Mosaico, então, não nasce através de uma estratégia, de uma construção, de um desejo, mas ela nasce de muito choro e dor, assim como uma criança ao nascer chora. Havia muito choro, havia muita dor, havia muitos medos. Começar uma comunidade atrás da casa de um casal, em meio a uma cidade repleta de igrejas e bem estruturadas, talvez fosse a pior coisa que poderíamos fazer. Ainda em 2021, com a pandemia ainda acontecendo. Nós tínhamos tudo aos olhos humanos para não prosperar. Nós tínhamos tudo para não dar certo, no sentido humano, no sentido de estrutura, no sentido de dinheiro, no sentido de estratégia até mesmo. Poxa, primeiro diácono, ou a primeira pessoa que recebe, pessoa não, né? Primeiro ser que recebe as pessoas na igreja é um cachorro, chamado Meg, que lambia cada pessoa que estava no culto. Era interessante. Poxa, depois de algumas semanas nós fizemos uma grande aquisição. Compramos
ou ajustamos uma lona amarela que não funcionou. A goteira continuava a cair na cabeça dos irmãos, mosquitos picavam os irmãos em meus cultos. Um irmão, então, graciosamente tocado por Deus, nos dá uma caixa de som, uma mesa de som, e nós então nos juntamos e compramos uma caixa de som. Parecia que era uma festa de piscina, mas era um culto acontecendo. Os vizinhos não entendiam. Tudo realmente para não prosperar. Por isso, essa semana foi uma semana muito nostálgica, porque dia após dia o Senhor nos ensina como igreja, e talvez aqueles que estão mais recentes não viveram a intensidade do que vivemos como plantação no início. Mas o que o Senhor talvez me faz entender e me faz refletir é que realmente nada é sobre nós. Nada é sobre nossa estrutura, nada é sobre a nossa forma de pregar, nada é sobre o louvor belo tocado, as canções entoadas em um culto, não. Tudo é sobre Ele. Ele é o fundamento da igreja e Ele continua a ser o fundamento, ou seja, Ele continua a ser o alicerce no qual a igreja avança. Ele continua sendo aquele que está mais preocupado em fazer com que o seu reino desenvolva. Por isso nós, muitas vezes, nos questionamos, e talvez o presbitério da igreja, talvez os líderes, por muitas vezes nós nos questionamos. Eu lembro de uma conversa, quando pensamos na plantação, que eu conversei com a Thaís. E a Thaís falou assim, será, pastor? Eu falei, eu não sei, mas vamos. O senhor está apontando algo. Eu lembro então de ter o primeiro louvor, eu acho que estava o Lipe tocando, a Thaís tocando, a Marília cantando, a Bela estava na guitarra, não tinha nem som, não tinha nada, estava no chão. Brian no teclado, parece até turma do Cocó aqui, meu Deus, não, é o Jojo tocando carrum, que tá lá na missão Nordeste. Meu Deus. Realmente o Senhor, Ele tem nos abençoado. E hoje, nós vamos partilhar um texto no qual fala sobre perseverança. Porque muitas vezes nós pautamos a nossa vida, os nossos projetos e objetivos em nossa força. Mas a grande realidade é que, até mesmo a oração do Pai Nosso, que nos ensina e nos instrui que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus está demonstrando a nós, e as Escrituras apontam para uma vida na qual nós precisamos depender somente de Deus. Isso não significa que nós não temos responsabilidades, e temos. Para que hoje o aniversário acontecesse, tem irmãos nosso departamento da cozinha, Mosaico Gourmet, nome bonito, eles estão há 2 dias preparando alimentos. Nós temos o louvor que chegou aqui antes das 8 horas. Nós temos pessoas que vieram limpar a igreja, pessoas que vieram colocar os balões. Nós temos inúmeras atividades acontecendo para que tudo possa, de alguma forma, ser realizado, mas a grande questão é que tudo acontece por conta do Cristo que está em nosso meio. Pelo Espírito que nos instrui, nos impulsiona. Pelo Espírito que nos capacita, afinal nós não temos capacidade. Hoje, ao lembrar agora do primeiro louvor da Mosaic, ver agora o louvor, nossa, que lindo, que evolução. Eu ia até pregar com o microfone com lapela, que chique demais. Deus tem sido bom e fiel. Por isso eu convido você a ler comigo o Salmo 1. E ao lermos o Salmo 1, eu creio que o Senhor nos conduzirá a uma jornada de reflexão. Se você abriu, livro de Salmos, capítulo de número 1, a palavra diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos ou com os ímpios. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O que temos aqui, então, é o salmista
e o salmista expressar a nós uma instrução. O livro de Salmos, ou o Saltério, é um livro que é composto por 150 salmos. E esses 150 salmos, no contexto judaico, ele é dividido em 5 livros. O primeiro livro começa com o primeiro capítulo e começa com o primeiro salmo. Nós temos diversos salmos nas Escrituras. Nós temos salmos de adoração, de alegria, de lamento. Nós temos salmos de dor. Nós vemos muitas vezes os salmistas, até mesmo Davi, demonstrar o seu coração rasgado diante de Deus. Mas o que é interessante é que o primeiro salmo das Escrituras, e também no contexto judaico, o primeiro salmo do primeiro livro do Saltério, ele inicia-se não como um salmo de adoração. Não inicia-se como um salmo de lamento ou de dor, mas inicia-se com um salmo de instrução. É como se o salmista, ao pensar a respeito do livro e dos livros, do compilado de salmos que viriam, ele deixasse claro para todos nós que a nossa vida de adoração, a nossa vida diante de Deus, ela deve iniciar-se não somente com lágrimas nos olhos, não somente com alegria em nossa boca, mas a nossa vida com Deus deve iniciar-se com uma grande reflexão. E é por isso que ele inicia o livro com uma grande instrução a todos nós. O que encontramos então no Salmo 1 nada mais é do que uma possibilidade de 2 caminhos. E a pergunta, basicamente, do salmista, e ele responde a pergunta nesse salmo é: vale a pena perseverar em Deus? É como se o salmista quisesse responder a todos nós se realmente vale a pena seguir Jesus. Se há uma pergunta, significa que existem mais de um caminho. E sabemos que somente há um caminho para a salvação. Esse caminho, ele é estreito. Esse caminho se chama Jesus. Sabemos que existe esse caminho, mas se existe esse caminho, também existe um outro caminho, que o próprio Cristo fala. Um caminho que é mais largo, mas que leva à destruição. O que o salmista está dizendo é: existem 2 possibilidades. Ou você vive com Deus, no caminho com Deus, ou você vive nas trevas, no caminho onde Deus não irá te seguir e não irá te conduzir. A pergunta é: vale a pena? Eu não sei se você já se questionou nisso, se vale a pena seguir Jesus, se vale a pena seguir Deus. Mas eu já, e por muitas vezes. Por muitas das vezes em minha história de vida, e aqui como um homem falando, eu fui tomado por uma reflexão: vale a pena? E não pensando somente na eternidade, porque se pensarmos entre inferno e céu, é óbvio que nós queremos o céu. Óbvio. É uma questão lógica. Nós não queremos viver uma eternidade de sofrimento. Ou uma eternidade de anulação da presença de Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos uma vida de bênçãos e uma eternidade de alegria. Ou seja, logicamente, nós sempre vamos escolher o céu. Porém, mesmo sendo uma resposta a essa pergunta muito clara, claro que vale a pena. Afinal, aguarda todos nós, os salvos, a eternidade junto com Deus Pai. Mas mesmo sabendo dessas realidades, somos tomados muitas vezes pelo nosso coração. E o nosso coração humano, ou talvez a religião cristã, seja realmente uma religião do coração. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós não conseguimos ser cristãos. Muitas vezes nós estamos preocupados com atitudes cristãs, com movimentos que de alguma forma refletem um caráter cristão, mas nós não nos preocupamos com o coração. Em 2 Samuel, nós temos basicamente a grande realidade de que precisamos cuidar e cultivar o nosso coração. O cristianismo, então, é uma religião do coração. Porque Cristo, Deus, Ele não está olhando somente para as nossas atividades externas. Ele não está olhando para os nossos resultados ministeriais ou os nossos resultados familiares. Ele não está lá computando: nossa, aqui, olha lá, o pastor Mateus foi incrível. Nossa, aqui, poxa, o Hernani não foi tão incrível assim. Ah, não, ali, poxa, o Júlio foi bom. Poxa, o Paulo está mal. Não. A grande realidade é que Cristo está olhando para o coração e a motivação de todas as coisas que movem a nossa existência. Por isso, religião cristã é religião do coração. Se nós não guardarmos o coração,
de nada vale. De nada vale todos os feitos. Por isso, ministerialmente falando, nós podemos dizer que avançamos. Ministerialmente falando, nós podemos dizer que crescemos. Ministerialmente falando, nós podemos dizer que Deus foi bom. Mas o que moveu tudo isso? Senão o amor de Deus. Será que fomos atacados ou permeados pelo sentimento de influência, pelo sentimento de crescimento humano, com o sentimento de desejar ser alguém na cidade ou desejar ser algo diferente? Muitos de nós, e que já estão na Mosaico, que ainda virão, eles afirmam assim: pastor, eu vou ficar na comunidade. Eu falo, glória a Jesus. Afinal, talvez uma das práticas que nós deveríamos fazer como igreja é entender que é o Senhor que acrescenta, e não nós que forçamos. O Senhor acrescentando é incrível, eu fico feliz de ver o Senhor acrescentando. Mas muitas das vezes as pessoas vêm para a comunidade pensando simplesmente em é uma igreja diferente. Ok. Temos a nossa identidade como igreja, temos talvez a nossa forma litúrgica e os nossos objetivos, temos alguns princípios que devem ser elementares, como o Paulo falou no vídeo, nós teremos no final do mês um dia no qual falaremos sobre tudo o que gastamos. Quanto eu gastei na minha viagem para Dubai, vocês saberão quanto eu gastei para ir com os sheiks árabes, vocês saberão tudo. A igreja realmente, ela deve ter características, mas a grande realidade é que hoje buscamos algo diferente por conta de movimentos ou de lugares onde o coração não foi mais nutrido pelo Espírito. É por isso que muitos de nós hoje já ouviram talvez essa expressão de que existem igrejas repletas de pessoas, mas o próprio Espírito não está mais lá. Porque Deus não é mais o centro do culto. Ok, você veio para Mosaico por algo diferente, mas a grande realidade é que continuamos a ser a igreja histórica de Cristo. Podemos ser contemporâneos, podemos, pastor, não usar talvez o terno, mas continuamos a ser a igreja. Um lugar no qual o Senhor está nutrindo o solo para que possamos ser melhores filhos, melhores cristãos. O Senhor está olhando para os nossos corações. Por isso, se você está visitando a comunidade, você se membrou na comunidade, eu fico lisonjeado de você ser acrescentado, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado de você não criar ideais de perfeição ou de ausência de erros. Tem um irmão da comunidade, acho lindo isso, essas histórias pastorais são maravilhosas. E no começo da Mosaico ele falava, pastor, não existe lugar melhor. A Mosaico é incrível. Eu falava, irmão, calma. Ao longo do tempo, esse irmão foi amadurecendo, estudando, crescendo. É interessante que hoje ele fala, pastor, a Mosaico é incrível, mas ao mesmo tempo, se nós não cuidarmos dos nossos corações, nós temos uma grande tendência ou possibilidade de nos desviarmos do caminho. Todos começam muito bem, mas poucos terminam bem. Talvez nós deveríamos nos preocupar muito mais como terminam as coisas do que como as coisas começam. E é por isso que nós não podemos ficar presos a realidades de pecado do passado ou realidades de uma vida distante de Deus. E fazendo com que essas realidades se tornem para nós um fardo tão difícil de carregar que nós não conseguimos avançar em Cristo. Nós sabemos que o choro dura uma noite, a alegria vai pela manhã. Nós sabemos que Ele renova as nossas forças, ou seja, Cristo continua a nos tocar, a nos instruir, a nos conduzir. E se Ele continua a fazer isso, nós precisamos estar atentos a Ele e falar, Cristo, por favor, me conduza, me corrija. Não permita que eu fique preso ao passado e nem mesmo me permita achar que eu estou plenamente certo no presente, mas me ajude a caminhar para esse lugar e essa pessoa que é a eternidade contigo. Somos então instruídos a isso. Somos instruídos a essa realidade. E o salmista, no Salmo de número 1, ele está falando a respeito de como é alegre ou bem-aventurados são aqueles que realmente trilham o caminho de Deus. Irmãos, ao mundo e às óticas, talvez as óticas humanas, trilhar o caminho cristão é uma loucura. E por que é uma loucura? Porque a caminhada cristã ela é pautada de deixar para trás muitas coisas. Ela é marcada por renúncias. Ela é marcada muitas vezes por dor. Ela é marcada muitas vezes por
a ausência de clareza em muitas coisas. Nós não sabemos amanhã. Nós, muitas vezes, quem sabe, planejamos muitas coisas, mas realmente nós não sabemos. E quando entendemos isso, nós ficamos mais tranquilos. Mas ao mundo isso é loucura. Ao mundo é loucura você caminhar com pessoas. Ao mundo é loucura você ser família espiritual. Ao mundo é loucura você acreditar e dar dízimo e oferta em uma igreja. Eu já falei isso para você algumas vezes. Enquanto eu era bancário e pastor, os amigos do mundo falavam assim: você é o cara mais inteligente do mundo. Eu falava: por quê? Porque você é bancário, ganha bem, e você é pastor, vai ficar milionário. Olha a ótica da realidade do mundo. É triste isso, mas é a grande realidade. Porque hoje o evangelho tornou-se uma forma de crescimento financeiro. E talvez só financeiro, mas não espiritual e não guardando o coração. Nós temos dois caminhos possíveis. Um caminho do seguir a Cristo e o caminho de nos perdermos. No Salmo 1, verso de número 1, o salmista inicia o salmo dizendo assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Você talvez já leu isso por várias vezes, mas no contexto judaico era muito natural as crianças decorarem salmos. Porque canções ou hinários são ferramentas talvez mais pedagógicas até mesmo do que uma pregação. Você vai sair daqui hoje, talvez você não vai lembrar a pregação, mas talvez você vai cantando a canção que foi hoje ministrada. Jesus, possivelmente, então, ele sabia de Salmo 1. E sabendo de Salmo 1, talvez de cor, Jesus fala em um contexto dos evangelhos de que nós temos dois caminhos. Jesus não tira o caminho largo da perdição e o caminho estreito da salvação da mente dele simplesmente, mas ele tira isso dos salmos. Jesus está usando o Salmo 1 para dizer: irmãos, pelo amor de Deus, prestem atenção na sua vida, porque vocês podem estar dizendo palavras belas com suas bocas, mas caminhando em um caminho largo e um caminho que leva à danação eterna. Jesus tira isso, possivelmente, de Salmo 1 e de outros contextos do Antigo Testamento. Salmo 1, então, começa também com feliz ou felizes, e aqui, talvez feliz ou felizes seja uma expressão pequena comparado à expressão talvez melhor traduzida como bem-aventurado. Bem-aventurado não é somente alguém feliz. Bem-aventurado é alguém que possui o shalom de Deus, ou seja, alguém que possui a paz de Deus. Falamos isso no culto passado, irmãos. Pessoas que têm a paz de Deus incomodam. Pessoas que têm uma vida plena em Jesus incomodam, porque elas não estão preocupadas em um nível talvez extremo com a vida do cotidiano. Pessoas que têm uma paz de Deus, elas vivem com uma paz que excede todo entendimento, ou seja, tornam-se pessoas que até mesmo são chatas. Porque ao falar com uma pessoa que tem paz, ela não reclama da chuva. Que bom, a chuva está caindo, as folhas e as flores e os frutos agora vão crescer. Uma pessoa que tem a paz não se preocupa com o sol. Que bom que o sol está vindo para que possa desenvolver também a natureza, que possa dar para nós um dia de alegria. Pessoas que têm paz, elas incomodam o mundo. E é por isso que, repito o que falei domingo passado, Piper diz que pessoas que têm a paz de Deus, ou que vivem segundo uma vida plena e satisfeita em Jesus, são pessoas que são crucificadas no mundo. Porque as pessoas, ao olhar para uma pessoa que tem paz, elas ficam incomodadas. Mas como assim? Você está feliz com um certo nível de vida que você tem? Estou. Você não quer mais? Você não quer gastar sua vida querendo mais? Talvez não. Você não quer uma casa maior? Talvez não. Você não quer um carro melhor? Acho que não. Pessoas que têm uma paz de Deus, elas não se colocam em situações que muitas vezes tiram a paz. E aqui eu quero trazer um adendo a vocês. Irmãos, o que mais tira a paz do cristão nesses dias deveria ser o inferno, mas não é. Deveria ser perder a salvação, mas não é. O que mais tira a paz dos cristãos nesses dias é a falta de dinheiro, a má gestão financeira. Nós perdemos a paz, muitas vezes, por conta do boleto que nós não sabemos como pagar. A pergunta é, será que questionamos a nós mesmos e os nossos corações se deveríamos realmente ter comprado aquilo que compramos? A paz de Deus, ela deve
influenciar todas as esferas de nossas vidas, finanças, relações pessoais, trabalho, estudo, objetivos, a paz de Deus, ela deve mudar as nossas vidas. E é por isso que o salmista começa. A paz de Deus, aqueles que têm a paz de Deus, são aqueles que não seguem o conselho dos perversos. Irmãos, o que nós estamos ouvindo nesses dias? O que nós estamos bebendo nesses dias? Porque muitos de nós hoje estão bebendo de literaturas, de livros, de pregações, de estudos, mas que realmente não, na verdade, eles colidem com todo o cristianismo. O que o salmista está dizendo é que, se nós temos a paz de Deus, nós não vamos seguir o conselho dos perversos. Eu pergunto a você, o que os perversos dizem aí fora? Os perversos dizem sobre uma vida ilimitada. Os perversos dizem sobre uma vida que você tem que gastar simplesmente para adquirir posses. Os perversos dizem a respeito de uma vida que você tem que ter prazeres ilimitados. E nós, então, ao depararmos com isso, percebemos que talvez os perversos somos nós. Porque a grande realidade é que não entendemos o prazer que há em seguir Jesus. E só vemos o seguir Jesus como uma vida difícil. Como é que está aí, irmão? Estou na luta, pastor. Estamos. Como é que está aí, irmã? Ô, pastor, estou na aprovação. Ok. Irmão, como é que você está aí? Pastor, meu Deus. Não consigo ver Jesus. E quando me deparo com alguém que fala, pastor, estou super bem. Gente, uma pessoa falou isso para mim uma vez, foi a Thaís. Foi a única pessoa na minha vida inteira. Eu tenho 30 anos. Eu cheguei, você está bem? Eu estou muito bem, pastor. Depois eu vi ela chorando, mas acho que foi de alegria na sala de oração. Mas eu estou muito bem. Eu falei, gente, que loucura. Eu estou muito bem. Eu estou satisfeita. Muitas vezes nos tornamos os perversos que queremos combater. E é por isso que a vida cristã não cabe na nossa história. Porque a nossa história, ela é pautada em seguir os perversos, ou seguir o coração dos perversos, e não seguir o Senhor. E é por isso que vivemos em luta o tempo todo. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter que lutar. Vamos. A vida realmente cristã, ela é um abandonar da carne, do ser caído, mas, ao mesmo tempo, uma vida de plena alegria. Por isso ele começa, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, alguém que não fica preso quando está em uma roda de pecadores. Irmãos, é interessante isso, mas muitas das vezes, após o culto, nós sentamos aonde? À mesa. E a mesa se torna muitas vezes o quê? Uma mesa de pecadores. Porque ao invés de falarmos, o Senhor veio, nossa, o Senhor tocou, nossa, o Senhor ministrou, nós falamos, você viu aquele irmão? E aquela lá que chegou na igreja do nada? Você viu a roupa dela? Perturbada. Ali Deus vai ter uma obra muito grande. Nós não conseguimos conversar mais sobre coisas que trazem vida, e muitas vezes só conversamos e dialogamos sobre coisas que trazem morte. Ou seja, o que o salmista está dizendo, alguém que não se detém no caminho dos pecadores, é alguém que entende que a vida dos pecadores, a forma de ver o mundo dos pecadores, não é algo que nos tira a paz, ou não é algo que nos conduz a essa vida. Nós não somos, então, contidos pela vida do mundo, mas muitas vezes, e na verdade deveríamos todas as vezes sermos contidos somente pela vida do Cristo. Irmãos, vai parecer loucura o que eu vou dizer para você nessa manhã, mas a vida do Cristo, muitas das vezes, não cabe nesse tempo. A vida do Cristo não cabe nesse tempo, muitas vezes. Porque Cristo fala de uma vida de humildade. Cristo fala de uma vida de doar aquilo que tem. Cristo fala de uma vida de alegria, mas uma alegria que vai além daquilo que traz hoje alegria para nesses dias. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos loucuras aí fora. Jesus tinha uma casa na praia.
Jesus era milionário, Jesus fazia assim e os móveis e as casas eram construídas, é por isso que ele ficou rico, ele era um marceneiro mágico. Olha a loucura que é tentar colocar Jesus em meio a uma sociedade, talvez pós-moderna, que aponta para uma existência que Deus não faz sentido. Não faz. Mas o salmista continua no verso 1 dizendo: não se ajunta à roda dos zombadores. Irmãos, zombadores não são pessoas somente que falam zombarias, mas zombadores são pessoas que desprezam a sabedoria de Deus. E por desprezarem a sabedoria de Deus, elas insultam qualquer outro que deseja corrigi-los. E além de desprezar Deus, eles tentam buscar sabedorias que justifiquem suas ações. Sabedorias ou verdades que justifiquem as nossas escolhas. Sentar-se, portanto, à roda dos zombadores é sentar ou caminhar ou ser alguém que realmente não entendeu ou que despreza a sabedoria de Deus. Irmãos, aonde está a sabedoria de Deus? Ela está na natureza, ela está no universo, ela está no outro, mas ela está na palavra. Quando nós desprezamos a leitura das Escrituras diária, nós estamos desprezando a sabedoria de Deus. E aqui eu vou dar um recado, irmãos. A pregação que você ouve não substitui a leitura da Bíblia. O serviço na igreja não substitui o seu momento de comunhão com Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, e a sabedoria há somente nele. Enquanto isso, podemos estar vivendo uma jornada que dizemos estar na felicidade, mas não estamos, que dizemos ser bem-aventurados, mas não somos, porque estamos buscando conselhos, porque estamos sendo detidos, porque estamos nos juntando àqueles que não amam o Senhor. Olha que duro é o Salmo 1. Olha que poderoso é esse salmo. Ele não está em alegria dizendo, ele está em instrução dizendo a nós: corrija o coração, corrija a forma como você vive e corrija as mesas que você senta. Mas parece que Jesus, ele ao ler esse salmo, ele faz o inverso em alguns aspectos. Porque Jesus, em todos os instantes, sentava à mesa daqueles que nós chamaríamos de zombadores. Sabe por quê? Porque na nossa concepção, e também na concepção do contexto de Cristo em terra, pessoas que eram justas eram pessoas que apresentavam uma espiritualidade, que apresentavam resultados, que apresentavam uma vida diante de Deus. Mas Jesus fala que esses não são justos, muito pelo contrário, são aqueles que desprezam o Senhor. Jesus não combate o publicano, Jesus conversa com a prostituta. Jesus senta à mesa de marginalizados, mas Jesus condena o fariseu. Jesus condena, então, aquilo que acabamos de dizer, pessoas que possuem uma estética, pessoas que possuem uma forma de se portar, mas que não têm o coração. Que não têm o coração. Que não se preocupam em um coração que teme e que ama o Senhor. Isso o salmista diz: vocês não devem fazer isso, porque se vocês fizerem isso, se vocês se deterem no caminho dos perversos, se vocês receberem os conselhos deles, se vocês se juntarem a esses zombadores, vocês não serão felizes. A pergunta é: você é feliz? E aí? E muitas das vezes nós vamos colocar a felicidade em Deus. Ah não, mas Deus não fez o que eu queria, ou Deus permitiu que acontecesse, e tudo colocamos na culpa de Deus. É para pensar nisso? Meu casamento é ruim, a culpa é de quem? Deus, não é você. Minhas finanças estão destruídas, a culpa é de quem? De Deus, não é de você. Eu não consigo viver igreja, a culpa é de quem? De Deus, não minha. E nós terceirizamos a culpa em Deus ao ponto de observar as nossas próprias mazelas. E por não conseguirmos olhar para nossas mazelas, nós não conseguimos viver a jornada de paz e alegria. Irmãos, eu queria poder lançar um curso, queria bombar na internet. O curso seria Como Dormir Bem.
Aí você vai falar, como que você dorme bem, pastor? Muitos vão dizer, antes de dormir você vai mentalizar coisas positivas. Né? Quem já leu O Milagre da Manhã, eu já li esse livro. Não é um milagre, mas tem coisas boas. Você acorda pela manhã, 5 da manhã, 5 p.m. Club. Você acorda às 5 da manhã e você vai fazer meditações, e você vai falar palavras bonitas. Tem coisas bonitas aí. Mas o que nos faz dormir bem à noite, presta atenção, não é a conta bancária. Conheço pessoas que têm conta recheada e não conseguem dormir. Tomam remédio. O que nos faz dormir à noite não é ter uma esposa do lado ou um esposo. O que nos faz dormir à noite não é ter filhos. Muitas vezes os filhos até atrapalham de forma intencional essas questões. Mas o que nos faz dormir bem à noite é entendermos de quem somos e para onde estamos indo. As pessoas iam comprar o curso, depois ele ia me processar. Mas eu ia dizer, para você dormir bem, plenamente, conheça Jesus. Ia ser só isso. R$ 49,90. Ele ia vender muito. A vida plena e que satisfaz é uma vida do conhecer a Deus. O salmista, portanto, ele continua no verso número 2. Ele diz, pelo contrário. Ou seja, se você quer viver uma vida plena, você precisa fazer o contrário do verso 1. Mais uma instrução judaica aqui, começando pela negação. Verso número 2 ele começa agora dizendo, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Irmãos, é interessante observar que o salmista no verso 2 está dizendo que a nossa vida deve ser uma vida repleta de desejo de conhecer a Deus. Tozer vai dizer que a primeira coisa que pensamos sobre Deus é a primeira coisa que sabemos a respeito de nós mesmos. Quando pensamos em um Deus que somente provê, nós estamos, então, quem sabe, dizendo que nós nos preocupamos muito com as finanças. Se nós pensamos em um Deus que talvez só perdoa, nós estamos preocupados com nossos pecados. Mas quando nós conhecemos o Deus, não em facetas, mas em integralidade, nós temos então a possibilidade de entender que meditar na sabedoria de Deus ou viver a jornada cristã, a grande alegria. Por isso todos nós hoje, quando fomos lá comer churrasco, todo mundo com um sorriso no rosto, assim, entendeu? Comendo churrasco. E não por conta do sabor do churrasco, mas por conta do sabor do evangelho. Porque nós temos a possibilidade, dia após dia, sentarmos à mesa que Jesus põe. Podemos comer do pão, podemos tomar do vinho, ou seja, nós temos sabor o Evangelho. O Evangelho é muito saboroso, e é por isso que o salmista diz, pelo contrário, aqueles que realmente amam o Senhor, pelo contrário, eles não são perdidos, ou eles não se perdem pelas dificuldades da vida, eles não se perdem pelos padrões morais do mundo, muito pelo contrário, eles têm prazer no Senhor. Não tem prazer neles, não tem prazer no outro, mas tem prazer no Senhor. Tem uma frase do Thomas Merton, ele é um dos grandes teóricos sobre contemplação e oração. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Evidentemente, o problema não é o desejo de conhecer a Deus. Afinal, o próprio Deus coloca esse desejo em nosso coração e mente. O problema é o desejo de governá-lo, de tê-lo, de controlá-lo, através do conhecimento. Este modo medieval de descrever o orgulho espiritual assume diversas e dramáticas histórias, mas talvez a gente poderia lembrar aqui da história de Fausto. A história medieval conta que Fausto ele desejava vender a alma a fim de conhecer tudo, e tudo em plenitude. O que Thomas Merton está falando de Fausto, um teórico do seu contexto medieval, ele estava falando a respeito de uma vida onde nós queremos ter Deus ou conhecer Deus para governá-lo. Ou seja, aí é aquela frase horrível. Você deu dízimo? Deu. Deus é obrigado a te abençoar. Da onde? E da onde que bênçãos financeiras são bênçãos de Deus? Significa então que o africano é menos abençoado do que você? Já parou para pensar nisso? E eu ouvi já, não, se eu dou o dízimo e oferta, Deus é obrigado. A gente coloca Deus na parede e fala, me abençoa. Que isso?
Nós queremos ter um conhecimento de Deus não porque nós o amamos, mas porque nós queremos governá-lo, nós queremos tê-lo, nós queremos controlar Ele. E por saber quem Ele é, nós o controlamos. Nós permitimos que Ele toque somente em alguns aspectos. Nós permitimos que Ele nos conduza somente em algumas partes. Mas não uma vida integral e plena. Por isso o salmista diz, eu repito, pelo contrário, ele tem desejo, ele tem a rotina, ele tem o hábito, não, ele tem prazer, irmãos. Volto a dizer uma revolta do meu coração. Se nós não temos prazer no Senhor, há algo de errado em nossos corações. Há algo de errado em nossa jornada. Se não há prazer em estar diante de Deus, existe algo de errado em nós. E nós precisamos repensar a respeito da nossa existência. Só que nós não paramos para pensar nisso. Nós vamos para o culto. Nós vivemos comunidade. Mas nós não nos preocupamos com a grande realidade da nossa comunhão com Deus. Ontem nós tivemos uma reunião com os líderes da igreja. E eu partilhei uma expressão a respeito do porquê a igreja não vive comunhão de forma genuína. Muitos de nós vão responder isso, porque não tem GP semanal. Não tem comunhão porque não tem encontro de churrasco. Não tem comunhão porque não tem ainda o discipulado 1, está acontecendo, mas calma. Não tem comunhão porque o pastor não me visita. É verdade, às vezes não consigo visitar mesmo você, mas nós não temos comunhão de forma genuína como igreja, porque nós não temos anteriormente uma comunhão genuína com Deus. Como queremos caminhar com o povo santo, que caminha com Deus, se nós não estamos caminhando com o santo? Ou seja, nós podemos utilizar ferramentas humanas que nos fazem caminhar junto. E podemos usar uma agenda exaustiva na igreja para você estar todo dia aqui. Para você estar todo dia aqui orando, para você estar todo dia aqui buscando, para você estar todo dia aqui trabalhando. Mas isso não gera um amor genuíno, senão, primeiramente, um conhecimento de Deus profundo e pleno que acontece no seu ordinário, na sua vida. Se nós não temos tempo para Deus, significa que nós estamos desprezando, nos tornamos zombadores. Nunca conseguiremos viver em igreja. Por isso, presta atenção, se você nunca conseguiu viver igreja, primeiro, talvez porque você ainda não conseguiu viver com Deus de forma plena. Segundo, se você tem traumas da igreja, possivelmente porque a sua forma de viver igreja era pautada no serviço a um Deus que é o teu chefe, e não ao Deus que é o seu dono e que te ama. Se nós queremos então viver comunhão, se nós queremos ter prazer no Senhor, é necessário um relacionamento pessoal com esse Deus que tanto amamos. Pense nisso. Reflita isso. Não espere uma agenda da igreja. Não espere uma modificação genuína de um anjo aparecendo para você e dizendo o que você tem que fazer, mas perceba o quanto você ou como você tem gastado a sua existência. Continuando, versículo número 3. O salmista vai dizer, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O que acontece é que uma árvore bem irrigada, ela é um solo recheado de nutrientes. Torna-se, portanto, um lugar que pode e dará fruto no tempo certo. Nós somos comparados a uma árvore também por Cristo. Olha como Cristo sabia salmos. Uma árvore que tem frutos maus, ela é cortada. Uma árvore que tem bons frutos, ela é podada. Cristo sabe salmos. E Cristo está dizendo a nós a mesma coisa que o salmista no capítulo 1 está dizendo. A verdadeira prosperidade é viver o chamado de Deus. A verdadeira vida que frutifica é realmente uma vida na qual nós, às vezes demoramos tempo, às vezes demoramos e gastamos muita energia, mas nós damos frutos. Gente, o mamão papaya, olha que interessante, que é conteúdo da agricultura para vocês. O mamão papaya, se você gosta, ele demora de 5 a 7 anos para dar o primeiro fruto. Ou seja, é uma árvore que você vai plantar e que vai ficar de 5 a 7 anos sem frutificar. Mas também depois dos 5 a 7 anos ela frutifica de forma avassaladora. Nós precisamos frutificar, mas o que o salmista diz
na medida ou no tempo certo. Aqui tira de nós esse anseio, talvez evangelical, de querer ser um superstar. Ou de como eu recebi várias vezes as profecias, gente, várias vezes. Talvez as orações que eu mais recebi foi: você será pai de nações. Eu não estou dizendo que eu não posso ter filhos com nações. Talvez o Pedro se torne um missionário. Por que não? Vocês talvez são parte da minha família, e quem sabe nós iremos para a Amazônia, olha aí. Estamos avançando. Mas a grande realidade é o que o salmista está dizendo, é que nós não podemos nos prender a uma realidade de vida na qual somos presos a essas promessas e não conseguimos viver o presente. Quantas pessoas em nosso meio não conseguem frutificar porque estão forçando o fruto? Ainda não é tempo de pregar, irmão. Vamos estudar mais. Ainda não é tempo de liderar. Vamos se preparar. Talvez não seja o tempo de plantar uma igreja agora, não. Vamos acalmar o coração. Nossa, mas eu queria frutificar no reino, eu queria pregar, eu queria tocar. Calma. Aquiete o seu coração. Entenda o que o salmista diz, que uma árvore que ela está à margem do rio, ela tem muitos nutrientes e ela dará fruto no tempo certo. Agora, a parte B do versículo é extremamente importante. Suas folhas nunca murcham. E ele prospera em tudo que faz. Aí você pega esse salmo e... Deus, eu não estou prosperando nessa área, não. E você falou que eu tenho que prosperar. Você está mentindo para mim. Não. O que o salmista está dizendo a nós, é que folhas que nunca murcham são pessoas que realmente possuem perseverança. Irmãos, perseverar até o fim, a perseverança dos santos é o caminho no qual nós estamos. E perseverar é dedicação. Irmão, você já viu algum atleta de alto nível que não gastou a vida, que não perseverou até o fim para alcançar o objetivo? Você não vai ver. Gente, você já viu a história do Popó? A história do Popó ela é incrível, um homem sem nenhum tipo de possibilidade, se desenvolve e se torna um campeão mundial. E agora está lutando com um monte de esquisito, né? E que não dura um segundo no ringue. Por quê? Porque não teve dedicação como o Popó teve. Nós precisamos entender, eu falando de Popó na pregação, nós precisamos entender que a grande realidade é que nós precisamos perseverar, ou seja, nunca murchar, independente se a estação está boa ou se a estação está ruim. Independente se é um tempo de alegria ou de tristeza, porque a vida ela é uma vida de alegria e de tristeza, é a vida. Vai ter momentos que a gente vai estar feliz, e vai ter momentos que a gente vai estar extremamente triste, mas nós não podemos permitir nos murcharmos, ou seja, perdermos a esperança, perdermos o sentido da existência. Perseverança, perseverar até o fim. O salmista continua então, encaminhando já para o final, ele diz: o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Irmãos, o que o salmista está dizendo, é interessante isso, de que o perverso ou o ímpio, e aqui é interessante, na etimologia da palavra, ímpio significa alguém que não tem misericórdia. Ímpio não é alguém que tem atitudes somente egoístas, ou alguém que não ama Jesus, mas é alguém que não age com misericórdia. Isso é ser ímpio. Nós podemos hoje ser ímpios. Nós podemos hoje não ter nenhuma atitude de misericórdia. Nós podemos hoje não ter nenhum certo tipo de desejo de ser realmente um coração bondoso e caridoso. Nós não temos misericórdia de ninguém. Né? Tem aquela expressão, que eu já ouvi várias vezes também, Jesus perdoa. Eu não. Ei, se eu pegar aquele lá, ei, como assim? Nós não agimos de misericórdia, nos tornamos então ímpios. Logo, para Jesus, o ser ímpio, ou para o salmista, o ser perverso, é alguém que não vive da graça e não reflete a graça de Cristo. É alguém que não é bondoso. É alguém que não é pleno. É alguém que não tem alegria. É alguém que não é satisfeito. Esse que não é satisfeito, esse que não é misericordioso, esse que não se preocupa com os outros, esse que não ajuda ninguém, esse que gasta todo o seu salário somente consigo, esse que só quer pagar carro novo e não se preocupa no aluguel do irmão que está vencido, esse que simplesmente quer trocar todos os dias
de roupas caras, mas não está preocupado com o outro que não tem nem o que comer, esse é o ímpio. E esse, segundo o salmista, ele terá como o objetivo de vida ou como resultado de sua existência ser como palha levada pelo vento. Palha, ela tem volume, mas palha não tem densidade. Palha parece grande, mas não pesa nada. Palha é realmente difícil de você armazenar grandes quantidades, mas qualquer vento pode derrubar, qualquer fogo torna aquilo cinzas. Esse é o caminho ou o resultado de uma vida de um ímpio. É alguém que realmente não terá a eternidade com o próprio Deus. É alguém que está construindo algo, mas não colaborando com o reino do Cristo. O salmista continua: esses serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Ao terminar de ler Salmos, eu sou lembrado de uma história que eu vi uma vez um pastor contando, um pastor muito querido. Ele conta a respeito de um fazendeiro e seu filho. Presta nessa história. O fazendeiro, ele era um homem muito rico, ele tinha muita prosperidade. Ele então tem um dos seus filhos, seu filho faz aniversário, ele faz um grande banquete em sua fazenda. Uma festa gigantesca. Achei lindo essa história. Chega então um dos convidados e dá ao seu filho um cavalo branco, lindo, maravilhoso. Ao ver o cavalo, a criança, o jovem, fica extremamente feliz. Que cavalo maravilhoso, que presente incrível. Meu Deus, ganhar um cavalo, que isso? Os convidados à festa falam para o fazendeiro: olha que legal, seu filho ganhou um cavalo. A expressão do fazendeiro é bem interessante: não sei se foi bom, o tempo dirá. O tempo dirá se foi bom ou ruim. Conta a história então que esse filho do fazendeiro começou a andar com o cavalo e feliz da vida, até entrar em um bosque. Ao entrar nesse bosque, o cavalo se vai e o jovem fica preso aos galhos de uma árvore muito alta. Ele cai da árvore e ao cair dessa árvore quebra a perna. Todo mundo, os colaboradores da fazenda, ficam preocupados. Nossa, o que aconteceu? Levam esse menino para o médico chega, na verdade, na fazenda, eles tratam do menino, ele coloca gesso na perna, quebra a perna. De repente, estão os amigos do fazendeiro: nossa, que triste. Seu filho quebrou a perna, coitado. A resposta do fazendeiro não sei, o tempo dirá se foi bom ou se foi ruim. Enquanto o filho está com a perna quebrada e não consegue se mover da cama, o país entra em guerra. Todos os jovens são convocados a ir para a guerra, todos. O filho do fazendeiro não consegue ir porque ele está com a perna engessada e não consegue se mover. Então, os amigos do fazendeiro mais uma vez: nossa, que bom! Ele não vai para a guerra, é uma guerra realmente que ele pode perder a vida. O fazendeiro então diz: não sei, o tempo dirá se for bom ou for ruim. Essa história, ela traz para nós uma reflexão gigantesca. Na nossa vida, nós teremos diversos percalços. Muitas coisas Deus vai fazer, muitas coisas Deus vai tirar, muitas coisas Deus vai acrescentar. Mas nós não podemos simplesmente pautar nossa vida nas realidades ou bênçãos terrenas. O que o salmista está dizendo, portanto, é que nós não devemos ficar preocupados com o cavalo que ganhamos, com a perna quebrada que aconteceu, ou com a guerra que surgiu. Mas nós temos que estar preocupados com o fim de nossas histórias. O fim de nossas histórias realmente é aquilo que deve nos nutrir e nos apontar para a vida cristã. Por isso, nós temos somente dois caminhos: o caminho do justo ou o caminho do injusto, o caminho do misericordioso ou o caminho do ímpio. Temos a possibilidade de escolher. Queremos nós ir para onde? Ou para onde podemos encontrar o nosso socorro? Para finalizar, eu gostaria que você fosse comigo para Salmo 121. Eu acho que Salmo 121, ele pode colaborar muito bem com o nosso tempo, com a nossa vida. Quem sabe até você sabe de cabeça esse salmo. E talvez seja um dos meus salmos favoritos. Diz assim: olho
para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. O salmista aqui, quando diz, levanta os olhos para os montes, ficava nos montes os altares a deuses. Muitas vezes, deuses que eram simbolizados por forças da natureza. O salmista está dizendo, portanto, que eu olho para os montes e aonde o mundo vê solução, aonde o ímpio vê esperança, eu não vejo como ele vê. Eu não vejo os altares de outros deuses. Eu não vejo o poder de outros deuses. Mas quando eu olho para os montes e me pergunto, da onde vem o meu socorro? O socorro não vem da força da natureza. O socorro não vem de mim. Mas o socorro vem somente de Deus. Por isso finalizamos essa mensagem dessa manhã, entendendo que tudo o que vivemos como indivíduos, como família espiritual, como igreja, pode sim ter a alegria de nós podermos dizer, o Senhor foi bom, mas nunca a possibilidade de dizer, fomos nós que fizemos. Toda a nossa história, ela é pautada pelas mãos de Deus conduzindo. Logo, nunca e nunca e nunca será sobre nós e sempre sobre Ele. Irmãos, escolha o caminho que você deseja trilhar. E entenda que, sim, vale a pena seguir Jesus. Não por conta somente da vida nessa terra, mas por conta da vida vindoura, que é a eternidade. Amém? Glória a Jesus. Se você pode, para você, a fechar os olhos, eu queria orar nessa manhã com você mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso e fiel. Senhor, nós como igreja, nessa manhã nós chegamos mais uma vez diante de Ti. E após sermos ministrados pela Sua santa e poderosa palavra, após sermos levados a salmos que nos instruem, que organizam muitas vezes aquilo que está desorganizado em nossos corações. Ah, Jesus, que o Senhor possa realmente trazer a todos nós uma vida plena e que satisfaz. Que possamos, ao sermos tocados por Salmos número 1, que possamos entender que realmente a nossa jornada contigo muitas vezes pode ser difícil, pode haver obstáculos, podem surgir diversas dificuldades, mas o Senhor é bom, fiel e justo. A alegria em estar contigo, a alegria em pertencer a Ti. Amado Espírito, obrigado por relembrar a todos nós a respeito do sacrifício de Cristo. Obrigado por nos convencer de nossos maus caminhos. Mas, acima de tudo, obrigado porque sabemos que temos um porto seguro para voltar. Que temos alguém que nos perdoa, alguém que nos instrui, alguém que nos guarda. Sabemos que o nosso socorro, ó Deus, não vem da nossa conta bancária, não vem das nossas compreensões humanas, que não vem de sabedorias humanas, mas a nossa esperança vem de Ti. Por isso que nessa manhã o Senhor, se necessário, destrua os nossos olhos, que ao olharem para o alto buscam soluções humanas, buscam satisfações humanas. Ah, Jesus, que possamos somente encontrar satisfação e plenitude no Senhor e através do Senhor. Por isso, amado Jesus, guie o seu povo, guie os nossos caminhos, guie os nossos casamentos, guie os nossos filhos, guie os nossos projetos, nossas empresas, guie, Senhor,
todas as esferas de nossas vidas. Seja o nosso Deus e não nos permita errar de caminho. Não nos permita achar que não faz sentido estar ao seu lado, caminhando contigo e carregando esse jugo que o Senhor nos ajuda a carregar, um jugo que é leve, uma vida satisfeita. Assim, nós oramos. Em teu nome bendizemos. Amém, Jesus.